inclusive contribuir para a divulgação de informação real, né? Porque hoje o que a gente mais tem é desinformação sobre fáscia. Hoje as pessoas, às vezes eu vejo vídeo as pessoas falando, como a gente vai liberar a fáscia? Como a gente vai liberar esse tecido conjuntivo, esse tecido rígido que está aqui no corpo, né? Muitos questionam isso, mas a fáscia, para quem sabe o que é realmente fáscia, a gente sabe que aquilo do corpo, daquilo do cadáver não tem nada a ver com fáscia. Hoje vocês vão entender que tecido conjuntivo não tem nada a ver com fáscia. Morreu, virou aquele tecido conjuntivo. Isso que as pessoas questionam, que libera e não libera, eles não sabem o que eles estão falando, porque eles não sabem o que é o corpo humano vivo. A fáscia só existe enquanto está vivo, morreu, vira esse tecido conjuntivo, esse tecido polimérico, e vocês vão entender isso agora. Isso é quebra de paradigma, e eu acho que toda pessoa, quando a gente se eleva o nível na formação, quando a gente faz, por exemplo, uma graduação, a gente tem um nível de conhecimento. Quando a gente faz uma pós-graduação, a gente busca um outro nível de conhecimento, assim como a gente faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então, pessoas que estão no nível de formação hoje, de pós-graduação, elas têm poder de informação já, de acesso à informação, já sabem o que é um artigo, já sabem questionar o que é bom e o que é ruim. Diferente de uma pessoa que às vezes é leiga e às vezes ela não consegue interpretar o que é bom e o que é ruim. Então, quando a gente fala de um nível melhor, um nível mais alto de informação, nós não podemos chegar aqui e falar com vocês que fáscia é um colágeno. Não tem como eu falar isso para vocês aqui, porque nós estamos falando no nível profissional. Nós não estamos falando aqui no nível de vocês falando com o padeiro, com o vizinho. Então nós temos que sempre tratar como nível profissional. Então fáscia, na verdade, ela é adimensional. A gente não consegue falar que a fáscia é isso ou é aquilo, porque depende em qual escala de dimensão que a gente está olhando para a fáscia. Porém, quando a gente já fala mais da parte de resultado com o paciente, de entrega de resultado com o paciente, a fáscia, ela é a conexão entre o terapeuta e a cura. Então, quando a gente está falando em níveis terapêutico, a gente precisa seguir uma hierarquia terapêutica. Não é simplesmente a gente pegar e falar assim, eu vou tratar o paciente, eu vou tratar a dor do paciente aqui nas costas do paciente, porque você pode estar tratando seu paciente errado, sabia? Se o paciente às vezes está com problema no ombro, e você pode estar tratando o ombro dele no lugar errado. Porque às vezes pode ser um encurtamento de ligação visceral. Porque existe uma hierarquia no nosso corpo. Às vezes, para você ter o ombro fora do lugar, possivelmente alguma estrutura interna sua está fora do lugar. Porque é uma hierarquia. Para ela manter a posição da sua víscera, ela vai entortar todo o seu corpo. Então é assim que se forma todas as deficiências musculares, todas as deformidades ósseas e musculares se formam a partir de um sistema de hierarquia de proteção do nosso corpo. Tá? Então, quando a gente pensa no sistema de hierarquia para restabelecimento da saúde, a gente não pode chegar para o paciente e tratar o lugar dele ali só por si só, porque não é esse o objetivo. Você tem que restabelecer a saúde dele. Então, seguir uma hierarquia terapêutica, isso é a primeira coisa para a gente trabalhar com fáscia. Eu tenho que seguir uma hierarquia terapêutica. Eu posso optar trabalhar o paciente de fora para dentro? Posso, mas o caminho é totalmente você nadar contra a maré. E você tem que nadar a favor da correnteza. Então, não é porque você está tratando o paciente ali que você tem que solucionar o problema da dor dele, local, que você vai deixar de trabalhar a hierarquia do paciente. Então, o que a gente tem que entender é que a fáscia ela é essa hierarquia. E ela é denominada justamente nessa hierarquia, como fáscia visceral, que seria uma fáscia interna. Depois a gente tem a nossa fáscia profunda, que seria o músculo e osso. E depois a gente teria a nossa fáscia superficial. Mas eu vou explicar tudo isso para vocês agora. Eu só queria dar um breve para vocês, para a gente saber a importância do que eu vou falar sobre hierarquia de terapêutica. Porque se a gente tenta trabalhar com o paciente
no local do paciente, muitas vezes a gente está trabalhando no local errado do paciente. Pode ser que aquela postura do paciente se originou, aquela escoliose do paciente se originou por um problema de proteção visceral, porque o corpo seguiu a hierarquia de proteção, certo? Então, pessoal, primeiro eu tenho que mostrar para vocês o que é fáscia e a gente conversa um pouco sobre a hierarquia de terapêutica, tá? Quando a gente fala de fáscia, como eu falei para vocês, ela é adimensional. A fáscia, ela é adimensional. O que significa isso? Significa que ela está em todas as escalas de dimensões. Então, ela está na escala milimétrica, na escala micro, na escala nano, na escala métrica, na escala centímetro. Por quê? Ela é adimensional. Então, não tem como você falar a fáscia é isso. Não. A fáscia, na verdade, a gente vai chegar a uma definição do que seria fáscia, só que essa definição ainda é tão complexa do que realmente é fáscia, na menor escala de dimensão, que até mesmo os físicos, eles não sabem ainda a resposta para esse número. A gente vai chegar no número. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a face ela é adimensional. Então, depende de qual escala de dimensão que eu estou olhando para ela. Então, eu posso estar olhando para a escala numa escala macro. O que seria a escala macro? Espera lá, falta uma definição antes para vocês. Antes de eu explicar para vocês escala macro, eu preciso explicar para vocês um pouco sobre a anatomia da face. E o que seria a anatomia da face? Seria como a face é dividida dentro do nosso corpo. E ela é dividida em apenas duas estruturas. Face estrutural e fáscia interestrutural. Depois que vocês tiverem a sacada de que fáscia estrutural, o que é fáscia estrutural e o que é fáscia interestrutural, vocês vão sacar tudo dentro do nosso corpo. O que são as fáscias estruturais? São as membranas. Todas as membranas. A pele é uma membrana? A pele é uma membrana. Então aqui é a pele. Eu estou falando uma escala macro. Eu estou olhando a membrana do nosso, a maior membrana do nosso corpo, uma escala macro. Ela pode ser datada, ela pode ser medida em metros. Mas eu posso também estar falando das membranas que estão nos órgãos e músculos. Então aqui é a pele, né? A pele, aqui é a pele. Aqui eu posso estar falando das membranas dos órgãos e músculos. E aqui eu posso estar falando da membrana celular. E aqui dentro ainda, eu posso estar falando da minha membrana nuclear. Então, isso são as faces estruturais do nosso corpo. Ela é fractal. É como se fosse um quadradinho dentro de um quadradinho dentro de um quadradinho, onde essas estruturas se repetem de forma estrutural e interestrutural. Mas aonde está a face estrutural, Renan? Se você disse que isso aqui são faces estruturais, aonde está a face interestrutural? A face interestrutural está na conexão entre as membranas. Tudo bem, nós chegamos no núcleo. Partiu do núcleo, a minha forma de observar a face começa a ser diferente, porque ali eu vou ter o meu material genético. Então eu vou ter meu DNA, a compactação do meu DNA, os meus telômeros, que é as pontinhas de formação do meu cromossomo, vou formar cromossomo, vou formar todo o material genético ali, vou formar um sistema de produção de proteínas, que é o material genético. Quando a gente chega numa escala de dimensão, a anatomia e as escalas de dimensões, elas não funcionam mais para a face. Tá vendo que ela é adimensional? Ela já transcende. Aqui nesse nível, a definição da face passa a ser bioquímica. Eu não vou conseguir olhar a face aqui sem ser de forma bioquímica. Ela já saiu do nível microscópio. Agora eu estou no nível bioquímico da estrutura de formação das proteínas que compõem a formação da face. E aí eu começo a olhar, então,
que eu tenho o meu material genético lá, todo dentro do meu núcleo das células. Vou desenhar o núcleo aqui, só para a gente lembrar isso aqui. Então, dentro dessa estrutura, eu tenho o quê? O meu código genético, o A, T, C, G e uracila, né? Dos dois lados, formando o meu código genético. Eu tenho, então, uma dupla hélice, porque ela, no mundo físico, essa fáscia, essa estrutura, uma das primeiras estruturas de grandes moléculas orgânicas, porque aqui é uma macromolécula orgânica. O DNA, na verdade, não passa de ser uma macromolécula orgânica, na verdade ele é um polímero, porque ele é um ácido, né? Ele é um ácido nucleico, né? Que a gente tem dois ácidos nucleicos, ribose e desoxirribose, que é meu DNA e o meu RNA. Então, essas sequências são sequências de polímeros, né? Então, ele é um polímero, o nosso DNA. Quando a gente passa a olhar na forma bioquímica, ele é um polímero. Ele é um polímero formado por quê? Um fosfato ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada, que pode ter um ou dois anel benzênico aqui. E ela aqui sempre vai ser NH2 ou NH3, vai ter um. E isso vai definir o meu polímero, o meu mero do meu nucleotídeo, que é a minha sequência de mero aqui vão formar meus nucleotídeos. E cada código genético desse aqui vai formar um nucleotídeo. E eles têm uma ligação aqui que, quando está morto, chama-se ligação polipeptídica. Vocês vão ver que essa ligação ela não existe no nosso corpo enquanto a gente está vivo. E só uma informação para vocês também. Essa é absurda, tá? Essa vocês podem falar, essa foi a maior desinformação que ele deu na aula hoje. O pessoal fala que o nosso corpo, 80% é água. Certo? Não tem água dentro do nosso corpo. Não tem água dentro do nosso corpo. Tá? Porque eu vou explicar para vocês por que não tem água. Porque a água ela está organizada em formas poliméricas dentro do nosso corpo. Não tem água solta. Eu provo para você em 2 segundos aqui, em 1 minuto. Quer ver como? Eu faço uma cirurgia em você, você corta seu abdômen inteiro, não vaza uma gota de água. Pode vazar até sangue, mas água não, vaza plasma, sangue. Água, não. A água só vaza quando você morre. E aí, passa-se algumas horas e a água escorre do seu corpo e pinga no seu colchão. Por quê? Você fez um efeito de polimerização em todas as estruturas de proteína. Porque aqui, quando a gente fala de forma bioquímica, nós estamos falando que aqui a gente vê o paciente como proteína. Eu já deixei de olhar o paciente até como células. Muitas vezes a gente está tratando o nosso paciente e tratando ele como se ele fosse uma pessoa. Eu já estou descartando todas as outras possibilidades. E depois eu tenho um pouco de conhecimento, eu trato um pouquinho como órgão. E depois eu trato ele como células. Aqui a gente não está nem falando de tratamento celular. Nós estamos falando de tratamento em proteínas, em nível de proteínas. E o que acontece nessa proteína? Por que nosso corpo não tem água? Porque nosso corpo inteiro ele é fluídico. E esse fluido, ele usa a estrutura de água dentro de uma estrutura polimérica para se tornar ele fluídico, assim como uma super bonder. Ela é líquida, não é? Mas ela também enrijece. E a face é a mesma estrutura. Quando ela se enrijece, aí sim você tem um problema. Então, fáscia, ela não pode enrijecer. Nosso corpo tem que ser fluídico. A gente foi feito uma estrutura fluídica. Então, para ela se manter fluídica, ela não pode existir essa ligação polipeptídica. Porque para essa ligação polipeptídica, por seu ácido nucleico se formar, ele precisa acontecer uma polimerização. E quando acontece a polimerização, a água sai do seu corpo e essa estrutura passa de ser fluídica, ela passa a ser sólida. E se ela é sólida, ela não passa de uma estrutura carbônica. Ela não passa de terra. Tá? Então, a gente tem que dar muito valor à energia vital. Todos os médicos, os estudiosos da saúde, eles abandonam a questão da saúde vital, da vida do indivíduo.
E a gente estuda cadáver quando vai para a faculdade. Eu também estudei cadáver. Mas, graças a Deus, antes de eu ir para a faculdade, eu estudei muito no açougue, abatendo animais frescos no interior de Minas Gerais, e eu pude ter o contato com várias estruturas faciais e perceber como esse polímero, ele realmente, ele polimeriza. Porque quando eu fui fazer mestrado e doutorado na engenharia, que se falava de polímero e eu estudava sobre o colágeno, eu sabia que aquela estrutura, assim, era o colágeno, aquela face que eu trabalhava lá nos animais, e ela realmente mudava, com pouco espaço de tempo, ela mudava a sua característica, deixando de ser uma meleca pegajosa para ser uma estrutura elástica. Poucos segundos depois. Por isso que quando a gente morre, nosso corpo escorre toda a água do corpo. E nós não vamos tratar cadáver. Então nós precisamos saber que existe uma energia vital e considerar essa energia vital em toda a terapêutica que nós fazemos. Então, se eu estou falando que essa é uma estrutura da menor escala da anatomia nossa, né, eu tenho que agora olhar que isso aqui é só um atimínago, por exemplo. Eu tenho que fazer aqui uma adenina, uma guanina. Por quê? Eu tenho que montar a minha estrutura genética, montar a minha sequência de proteínas, porque essas proteínas elas têm dois objetivos de serem produzidas no núcleo. Ou elas vão até a membrana, ou elas saem da membrana. Como? De forma secretada, como polímeros, como o colágeno, os filamentos de actina, os filamentos de miosina, que são as proteínas que a gente vai conhece. Ou é mais presente dentro do nosso corpo também. Ou sai na forma de enzimas, quando são as células que têm o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi mais desenvolvido que o retículo endoplasmático. Então, elas secretam enzimas. Então, nós temos proteínas que saem na forma de estruturas que vão para fora da membrana formar a nossa estrutura corporal, que são os ossos, as articulações, os músculos, que produzem, sintetizam células que sintetizam proteínas e essas sequências de proteína saem da membrana. Ou são células que vão produzir proteínas que vão até o complexo de Golgi e vão secretar enzimas, assim como o pâncreas, fígado, tudo. Então, quando a gente fala de uma estrutura polimérica, e eu estou falando que aqui no nosso corpo não tem água, eu vou continuar mostrando aqui para vocês. Quando a gente passa a olhar essa estrutura, dentro de uma sequência, então. Então, aqui eu tenho o meu fosfato, aqui eu tenho a minha pentose, aqui eu tenho uma base nitrogenada. Do lado de cá, eu tenho um outro fosfato, uma outra pentose e uma outra base nitrogenada. Que essa aqui agora eu vou desenhar com dois anéis, para se diferenciar. Então, o que a literatura traz, né? Antes, né? Porque isso aqui é meu tema de pós-doutorado, que eu estou comprovando isso aqui cientificamente no meu pós-doutorado, né? Antes do meu pós-doutorado, eles traziam que essa ligação, para fazer um ácido nucleico, precisava se formar as ligações polipeptídicas entre os meros, porque esse aqui é um mero, e esse aqui é um outro mero, pensando em polímero, porque eu sou na parte de engenharia, né? Para que isso aconteça, aqui é NH, 2NH3 aqui. É só para vocês entenderem. Para que isso aqui permaneça dessa forma, há necessidade de uma energia conectiva. E essa energia conectiva ela é dada pela letra grega alfa. Essa energia conectiva ela é a razão de 1 sobre 137. Então, se você me perguntar o que realmente fosse a fáscia, eu falaria para você, fáscia é 1 sobre 137. Ele é um número adimensional. Ele é um número que todos os físicos, inclusive Albert Einstein, quando ele fala na sua biografia, ele fala que quando ele tivesse o contato, se ele pudesse ter um contato com Deus, ele ia perguntar o que seria esse número. Na física, ele é chamado como constante de estrutura fina. Por que eu vou falar que esse número é o mais importante? Ele mantém o nosso corpo fluídico. Sem o alfa, eu vou explicar para vocês como que acontece. Agora eu tenho fosfato, eu tenho uma pentose e eu tenho a minha base nitrogenada.
NH, vou deixar o NH2 aqui. E agora, eu vou desenhar aqui de novo meu fosfato, minha pentose e minha base nitrogenada, NH2. Para que essa faça uma ligação, para que esse mero se conecte com esse mero, o que acontece? Sai o oxigênio daqui e sai o H2 daqui. H2O. Isso chama polimerização por condensação. Isso é uma polimerização por condensação. Por exemplo, o ácido carbono é um polímero por oxidação. Essa aqui é um polímero de condensação, ele perde água. Se vocês ligarem que o alfa não está aqui mais, essa estrutura perdeu a sua rigidez, ela deixou de ser fluídica. Para ela ser fluídica, a água não podia estar solta assim. Então, isso aqui acontece no tecido fibrótico. Então, todo tecido com aderência, com fibrose, eles estão sem água naquela estrutura. Eles estão rígidos, eles estão sem a sua fluidez por causa da ausência do alfa. Ah, mas a pessoa não morreu, Renan, ela está viva. Já ouviu falar que os antigos falavam que o tecido fibroso é um tecido morto? E eles não estavam errados, porque não tem o alfa ali. Tá? É diferente você falar que uma parte do corpo está fibrosa do que o corpo inteiro está fibroso. Que aí você está falando da morte, que aí você está falando de rigor mortis, aí você está falando de um enrijecimento geral. Eu estou falando do enrijecimento em uma linha. Agora você imagina o enrijecimento geral do tecido. Mas não é só a ausência do alfa, porque o alfa permanece em todas as estruturas ali. Então a energia vital ainda permanece ali naquele tecido, né? Vibrando ao redor. Mas aquele tecido é considerado um tecido polimerizado. Para a engenharia de tecido, só existe dois tipos de doença. Ou é polimerização por condensação, ou é uma polimerização por ionização do cálcio. Quando o cálcio entra dentro dessa estrutura e a pessoa faz exame de mama e vê que as suas células estão calcificadas. Mas as células são formadas de quê que o cálcio está ali? Você acha que se formou um osso ali dentro daquela estrutura? Não. A estrutura de polímeros que se formam aquela estrutura do DNA, que se formam sequências poliméricas, foram contaminadas com a ionização do cálcio. Por que o cálcio entra? Pode ser por causa de um material halogênio, entrou um flúor, um cloro, um bromo aqui, entrou um material halogênio aqui, e esse material halogênico ele foi substituído depois por cálcio. Isso chama a ionização do cálcio de proteínas. Então você faz o exame e vê que sua próstata está calcificada, vê que a sua mama está calcificada, mas você esquece que você não é uma mama, que você não é um testículo, que você não é uma próstata. Você é proteína. Você é sequências de proteína. E essas sequências de proteínas, elas precisam ser fluídicas. Isso não é só eu que estou falando. Se você pegar lá nos etíopes, nos etíopes não, no Egito, na antiguidade do Egito, eles falavam que eles chamavam a face de metus, são canais dentro do nosso corpo. E eles falavam assim: se os canais estão bloqueados, o corpo sente dor. Então, qualquer bloqueio na polimerização dessa estrutura, o seu corpo vai sentir dor. Então, fáscia na anatomia, ela seria essa definição. A gente vem falando de todas as membranas, né? Membrana da pele, epiderme, hipodérmica, membrana do músculo, epimísio, perinísio, endomísio, vem ali sarcômero, sarcorema, vem lá dentro da estrutura, membrana celular, depois vem citoesqueleto, membrana nuclear, depois vem definição bioquímica. Tá? Isso seria a parte de anatomia da face. Depois de que a gente entende sobre a anatomia, a gente precisa pensar o que essas células se formaram, o que essas proteínas, quais células essas proteínas respondem, quais células elas se formam. A face, ela tem uma origem embrionária, e aí a gente pode falar da embriologia da face. O que seria a embriologia da face? Então, nós temos lá o processo de fecundação. Quando acontece o processo de fecundação, acontece a primeira formação de face.
forma o tecido conjuntivo embrionário. A primeira coisa que se forma, pode ver na literatura, forma-se o tecido conjuntivo embrionário. Tecido conjuntivo é por quê? Porque quando eles tiraram o feto lá, o feto estava morto, o óvulo tirou da energia vital, não ia viver, estava sem energia vital, então ele estava polimerizado, ele era um tecido conjuntivo, ele não era uma fáscia fluídica. Então, forma-se isso. Depois dessa estrutura, então ela vai se organizar e formar o sistema facial. Depois que ela forma o sistema facial, ela vai formar as três principais membranas do nosso corpo: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E tudo vai se derivando a partir desse complexo celular, que pode falar de células tronco, de células mesenquimais, células embrionárias, antes da formação das membranas, né? Então, esse é o sistema facial. Ele, quando se amadurece, ele se forma. Aí eu vou falar um pouquinho de histologia para vocês, né? Mas ele se forma células chamadas fibroblastos, que são as células-chave de tudo, são células tronco, células mesenquimais. Eles têm esse nome, a gente às vezes chama célula tronco, célula fibroblastos. O que é? Células tronco são os fibroblastos. E todas as células se derivam dele. Por quê? É fácil a gente entender na histologia que a fáscia, dentro da. Deixa eu ver o que eu estava explicando para não perder a sequência. Dentro do ectoderma, ali do mesoderma, ela vem formando a estrutura. Então, elas formam os nossos fibroblastos. Certo? E o que são os fibroblastos? Fibroblastos, eles são células que eles se transformam em qualquer outro tipo de células. Eles são as células do mesoderma. Eu vou explicar para vocês como. Se ele quer fazer músculo, o que esse fibroblasto faz? Músculo. O que ele faz? Primeira coisa, o que são as células do músculo? São miócitos. O que os miócitos eram? Miofibroblastos. O que os miofibroblastos eram? Fibroblastos. Ah, vamos falar de uma articulação. Tudo bem. Cartilagem articular, condrócitos. Vamos de novo aqui. Vamos falar de fibroblasto. Eles são responsáveis porque são três tipos de células que vão se formar lá, e você vai entender que elas formam os telócitos, os fibroblastos e as células imunes são formadas. Primeiro, quando a gente fala de fibroblasto, eu estou falando de uma articulação. Então, a articulação, o que ela era? É um condrócito. O que o condrócito era? Um condroblasto. O que o condroblasto era? Fibroblastos. Então, osso, osteoblasto, osteócito, osteoblasto, fibroblastos. Então, toda a nossa estrutura, elas são derivadas das células do mesoderma. E aí, elas diferenciam aqui apenas que eu falei para vocês na questão do desenvolvimento do complexo de Golgi ou não das células. Toda célula, a gente sabe que o retículo endoplasmático é uma invaginação da membrana, né? Ele, na verdade, ela é uma invaginação da membrana celular, é o complexo de Golgi. Quando a gente começa a entender correta a anatomia da célula, a gente começa a entender um pouquinho mais da célula, da fáscia, porque ela vai ter proteínas. Deixa eu pegar uma caneta preta aqui. Vai com azul mesmo. Deixa eu ver com essa azul aqui se eu consigo. Essa azul tá meio travada, dá mais uma azul nova aqui, deixa eu ver. Não sei qual dessas que tá nova, será que é essa aqui? Essa aqui tá nova, pronto. Aqui eu tenho a minha membrana nuclear. Então, dentro dessa estrutura celular,
celular, né, para mim entender um pouquinho como é que a face ela está em todas as escalas, né, porque ela vai se organizando em sequências poliméricas, só que elas nunca são polimerizáveis, se são polimerizadas, na verdade são polimerizadas quando a gente morre. Então elas são sempre fluídicas, são meros de polímeros, são polímeros fluídicos ali. Então, esses polímeros, então, eles se organizaram aqui dentro do meu DNA, formaram a minha sequência de proteínas. Essa sequência de proteína, então, ela foi copiada pelo meu RNA. O meu RNA, então, ele sai da célula. Olha aqui, aqui começa a gente entender um pouquinho sobre a face e como ela se forma na sua hierarquia. Aí ela sai para essa estrutura. Aí, aqui dentro na parede da, do meu complexo, do meu retículo endoplasmático, eu vou ter o rugoso, né? Que são os ribossomos. Os ribossomos, eles tornam essa estrutura aqui rugosa, né? Os ribossomos, eles pegam essa estrutura, essa sequência de DNA, e codificam ele em uma proteína, em uma sequência polimérica, proteína, que são as sequências poliméricas, e vai formando aqui. Se essa célula for um fibroblastos, ele vai produzir colágeno tipo 1. Agora, e se ele for condrócito? Ele vai produzir colágeno tipo 4. Então, cada célula elas vão ter a mesma estrutura, porque elas vão produzir, sintetizar proteínas que vão secretadas, que são secretadas para fora da membrana. E quando essa proteína é secretada pelo retículo endoplasmático e cai na matriz extracelular e sai para fora da célula, né? O que ele sai? Ele sai uma sequência de tropocolágeno. E esse tropocolágeno, então, ele vai fazer o processo extracelular da face, porque a formação da face, então, a gente está falando de um processo intracelular e agora a gente fala do processo extracelular. Então a gente vê que é a fibrilogênese. Você viu? A gente vem o tempo inteiro falando de fora para dentro, chegou na definição, agora a gente já está saindo de fora de novo para a gente entender a hierarquia da face. São o meu tropocolágeno e eles vão fazer o processo extracelular. O que é o processo extracelular? A fibrilogênese. Sequências de tropocolágenos vão se organizar e vão formar a nossa estrutura da matriz extracelular, que é a nossa fáscia interestrutural da macroestrutura. E durante muitos e muito tempo, a gente achava que a face era só isso. Que a face era só essa estrutura de proteínas organizadas, só a partir da fibrilogênese para frente, que importava para a gente era isso aqui. Só que o que importa é o que está dentro disso aqui. Ainda o que vai formar essas estruturas aqui. Enfim. Então, fáscia ela vai ter o processo extracelular e formar todo o nosso corpo de forma fractal. Vai formar membranas do nosso corpo, vai formar membranas dos órgãos e vai formar a interestrutura dos órgãos. As células, o que diferencia das células, por exemplo, dos órgãos como fígado, pâncreas, diferencia que a invaginação da membrana aqui forma uma estrutura aqui chamada complexo de Golgi. Essa estrutura ela recebe essa sequência de proteína que foi codificada pelo ribossomo dentro do meu retículo endoplasmático, quebra, sintetiza, quebra ela na forma de enzimas e secreta enzima. Isso que vai ser a diferença do nosso corpo. Nós vamos ter células que vão secretar enzimas e vamos ter células que vão secretar proteínas. Se é um miócito aqui, se é um miócito, o que ele vai sintetizar? Filamentos de actina e filamentos de miosina. As sequências de proteínas que vão ser secretadas serão sequências de polímeros para a formação de músculo, osso, cartilagem, de toda a nossa parte estrutural. Se eu estou falando demais, sim, sim, sim.
Sim, eu estou tentando passar o máximo de informação até chegar na técnica de tração, explicar um pouquinho o que é a técnica de tração, explicar qual é o efeito dentro dessa estrutura polimérica, e aí eu já abro para perguntas e a gente pode ver quem tem dúvida e encerrar. Então, pessoal, o que acontece aqui? A inteligência das células ela está nas membranas. A inteligência da célula está na membrana. Então, eu preciso saber qual o estímulo que vai chegar aqui dentro e vai falar para mim, faz essa situação. Por quê? É comprovado cientificamente que nenhum medicamento ultrapassa a membrana citoplasmática. Só tem dois tipos de estruturas que passam a membrana citoplasmática. São as estruturas atômicas, né, oxigênio, hidrogênio, a troca de hidrogênio e oxigênio dentro dessa estrutura celular o tempo inteiro. Mas o que importa aqui para dentro das células é as células T, que são células de sensibilidade vibratórias, e as integrinas. O que essas integrinas vão fazer? Dentro da matriz extracelular, elas vão se conectar com a matriz, né? E com a membrana das células, e vão fazer com que o estímulo mecânico extracelular entre para dentro das células. Isso aqui é através do canal sensível, canal mecânico piezo 1 e 2. Isso aqui é o tema do Prêmio Nobel de 2021. A descoberta desse canal piezo 1 e piezo 2, que faz com que o estímulo mecânico, térmico, se adentre para dentro das células, é esse canal aqui. E o mais preciso é o estímulo mecânico, seja ele de vibração, causada pelo pensamento, ou estímulo direto na célula, que seria o estiramento mecânico. Então, se o objetivo nosso é tratar células, que é a menor estrutura que a gente consegue ver, porque depois a gente vê que é bioquímica, então nós temos que pensar no tratamento das células agora. Como que eu trato uma célula com estímulo mecânico? Eu uso como para chegar lá? Eu vou usar o quê? A fáscia, que é o órgão mecânico que vai levar o meu estímulo até aquelas células. Sem contar que a fáscia é um reservatório de células de fibroblastos, telócitos e células do sistema de defesa. Porque as células do sistema de defesa elas têm tanta função no processo de regeneração quanto no processo de crescimento celular. No caso dos macrófagos, por exemplo, em um processo de inflamatório agudo, ele está lá fazendo fagocitose. Um processo tardio regenerativo, ele está lá produzindo fator de crescimento celular. E todas essas estruturas celulares, como os fibroblastos, telócitos e as células do sistema imune, elas estão dentro da face, elas fazem parte da face. Histologicamente, se você fosse pedir para me definir a face, elas seriam 3 células: telócitos, fibroblastos e células do sistema imune. Tá? Porque as células do sistema imune agem junto, por exemplo, uma região de fibrose. Eu tenho uma região de fibrose, uma linha de aderência, minhas células do sistema imune, eu faço o estiramento mecânico naquela estrutura, ela sabe que aquela região é uma região de fibrótica, que está polimerizada. O que ela faz? Ela não leva macrófago para aquela região, ela leva neutrófilo. Por que ela leva neutrófilo? Porque os neutrófilos vão sintetizar a colagenase e vão degradar aquelas estruturas polimerizadas ali. Quando a gente fala, então, que a solução é mecânica, porque a solução para cura e restabelecimento do nosso corpo, ela é mecânica. Então a gente tem que pôr na nossa cabeça, a solução é mecânica. Tá? Não é medicamento, é mecânica. Então, quando eu falo que a estrutura é mecânica, né, eu preciso entender um pouquinho o que é a técnica de tração cíclica. Porque a tração cíclica, o que ela faz? Ela usa a face como meio, né? Então, vamos explicar. Tração cíclica, então, é o estiramento mecânico cíclico na fáscia para tratamento de células. Isso é o que é a tração cíclica, é um estiramento mecânico cíclico frequenciado
Então, se ele é mecânico, cíclico, você vê que ele segue padrões matemáticos. E essa matemática, ela deve ser levada em conta para a gente desenvolver a técnica de tração e aplicar a técnica corretamente. Porque sem os princípios matemáticos, nós não vamos entender qual que é essa técnica de tração cíclica. Então, ela tem estiramento mecânico cíclico na fáscia para tratamento de células. Então eu vou usar a fáscia apenas como meio. Eu vou utilizar essa estrutura colagênica apenas como meio. Mas para me usá-la como meio, ela precisa estar fluídica. Senão, ela vai deturpar o meu estímulo mecânico, vai transformar que esse estímulo mecânico não seja o estímulo que eu quero fazer naquela célula. Mas vamos explicar. Se ela é um estiramento mecânico e ela segue os princípios matemáticos, eu tenho que pensar então em torno de matemática. E qual é a matemática da tração cíclica? A tração cíclica ela tem 5 princípios: frequência, intensidade de força, direção de movimento, cadência e periodicidade. Então, se eu sigo meus princípios matemáticos, eu consigo então desenvolver rapidamente a minha técnica. E o que diferencia uma técnica de uma massagem? Massagem você faz a sua, eu faço a minha, o Jonas faz a dele e cada um tem um resultado. Técnica não. Técnica, ela deve seguir os princípios matemáticos para se tornar uma técnica, conforme ela foi desenvolvida e estudada. Então, ela vai seguir frequência, intensidade de força, direção de movimento, cadência e periodicidade. O que seria cada isso? Frequência é a quantidade, é a velocidade que você faz a técnica. Intensidade de força é o quanto de intensidade de força que você coloca ali. Direção do movimento. A direção do movimento, ela está relacionada com a intenção do terapeuta e o direcionamento contrário à carga de retração do tecido. Depois eu vou ter aqui a minha cadência. Cadência é a quantidade de ciclos que eu repito, a quantidade de vezes que eu faço o processo de estiramento. E periodicidade é de quantos em quantos dias eu posso aplicar essa técnica. Isso é uma sequência que deve ser seguida. Porque quando eu falo de frequência, a técnica ela também não tem milhões de frequências mirabolantes, porque até mesmo a ciência da mecanoestimulação, ela estuda algumas frequências já que são padrões já há muito tempo. Várias outras frequências foram estudadas e não tiveram resultado. Então, hoje o que se estuda mais são as frequências que eu vou falar para vocês, são as frequências que existem na técnica mesmo. Quando eu falo de frequência, eu estou falando de uma frequência que eu posso estar fazendo 1,0 Hz. Por quê? Eu estou falando em frequência, eu estou falando em nível de frequência, eu estou falando em nível de ondas. Né? Depois eu tenho. Se eu estou falando de frequência, o que a frequência é? Ela é uma onda. Ó. Ela começa aqui e termina aqui. Né? Isso é uma frequência. Né? Então, isso é um ciclo. E esse ciclo, então, eu tenho ciclos de 1 Hz, ciclo de 0,5 Hz, ciclo de 0,1 Hz, que vai estar relacionado com o meu tempo. Então, aqui é o meu time, é o meu ΔT. É o meu tempo de estiramento. Então, o que eu preciso fazer? Que eu preciso fazer um tempo de estiramento de 1 segundo. Então, eu vou fazer 1 segundo de estiramento. 1 segundo. 1 segundo. Isso é 1 Hz. Depois eu posso estar fazendo uma frequência de estiramento de 0,5 Hz. Eu sei que daqui até aqui é 2 segundos. Então, a minha frequência é 0,5 Hz. E o meu tempo de estiramento é 2 segundos. Ou seja, daqui até aqui é 2 segundos.
Eu posso também fazer uma frequência de 0,1 Hz, uma frequência inibitória, que eu vou fazer ela 6 segundos de estiramento, ou seja, daqui até aqui, 6 segundos. Só que não é simplesmente você pegar uma ferramenta e esticar a pele do seu paciente durante 1 segundo. Aqui é 0, aqui é 1 segundo. Não é simplesmente você alcançar o estiramento máximo e voltar ao estiramento máximo. Primeiro que você precisa é saber que existe o platô de estiramento. Então, aqui é 0, aqui é 1, do mesmo jeito. Acontece que é o seguinte, o tempo de 1 segundo meu permaneceu com o estiramento máximo. Aqui eu alcancei o estiramento máximo, então aqui seria um ponto de estiramento. Aqui não, seria um platô de estiramento. E as células, elas precisam ter o platô de estiramento. Você não precisa só fazer assim, ó, alcançar o estiramento e voltar. Não é porque você está fazendo 1 segundo assim, que você está fazendo a técnica correta. Você precisa manter um platô de estiramento. Isso serve para todos os estiramentos. Se aqui fosse 2 segundos, se aqui fosse 6 segundos, seguiria o platô de estiramento. Alcanço rapidamente o estiramento máximo e mantenho o estiramento até o tempo que eu determino. Depois disso, eu tenho a intensidade de força. O que é a intensidade de força? Está relacionada aqui, ó. Eu posso ter uma intensidade de força. Isso aqui são as membranas. Lembra que eu falei das membranas da macroestrutura? Que é a membrana da minha epiderme, da minha derme, da minha hipodérmica, do meu músculo. Então, isso aqui são fatores, são intensidade de força. Eu posso estar fazendo uma intensidade de força de 25% só do meu tecido. O que seria 25%? Ele movimenta 100. Isso é 100. 25 seria isso aqui, ó. É um quarto do movimento. Isso aqui você vai trabalhar com pós-operatório imediato, 3 dias, fazendo frequências inibitórias, utilizando uma frequência inibitória de 0,6, um estiramento de 25% para você evitar a formação de fibronectina. Aí você pode ter, por exemplo, um estiramento de 50%. Você vai movimentar 50% do seu movimento, 75%, e o de 100% de estiramento, que é quando você movimenta 100% do seu tecido. Só que isso gera um ΔT, que é um tempo, e também gera um ΔL, que é o deslocamento. Então, tudo vai ter o seu ΔL. O que é importante? Eu tenho que pensar na frequência. Lembra que eu estou falando de ordem de prioridade aqui? A frequência, para mim, é minha prioridade. Então, se meu ΔL for muito longo, para que eu, vamos supor, a paciente tem uma flacidez, para que eu alcance o estiramento máximo, eu tenha uma movimentação que ultrapassa o meu ΔT de 1 segundo, para me ficar fora da frequência, o que eu tenho que fazer? Eu parto com o tecido já pré-esticado. Eu vou fazer pequenas movimentações, alcanço rapidamente o platô de estiramento e encabino e solto o tecido depois. Então, alcanço o estiramento 100%. Então, o meu ΔL, ele não pode influenciar no meu ΔT, ou seja, o meu deslocamento, ele não pode influenciar na minha frequência. Tá? A minha intensidade de força. Então, as intensidades de força são de acordo com a movimentação das membranas. Então, por exemplo, aqui eu vou movimentar uma membrana, aqui eu movimento duas, aqui eu movimento três, aqui eu movimento 4 membranas. Depois, quando a gente fala sabe a frequência, sabe a intensidade de força, a gente precisa saber um pouquinho sobre a direção. Para que lado eu faço, então? Então, eu tenho a direção do movimento. A direção do movimento é sempre contrária à força de tensão. Por exemplo, se você tem uma linha de aderência, o seu tecido ele vai em direção à linha de corte. Você fez uma cirurgia. Se você tem uma ferida aberta, a tensão do seu tecido está em direção ao centro, a fechar. A tensão do seu tecido. Então, a sua direção é contrária à força de tensão do tecido. Então, se a direção é para cá, eu vou fazer uma linha de estiramento, eu vou tracionar para lá.
Eu vou abrir. Ó. Certo? Se a minha força. Se eu for fizer uma ferida aberta, eu vou abrir? Sim, claro, eu vou abrir a ferida. Ah, mas não vai abrir mais? Faça esta técnica e depois você me dá o resultado. Abra. É o contrário à força de tensão. Isso é a direção do movimento da técnica de tração cíclica. Depois, a gente vai ter então a nossa cadência. O que é essa cadência? Cadência ela é a quantidade de vezes que você realiza o movimento de estiramento, que vai dar consequência à frequência ali, né? A cadência, então, a gente pensa numa cadência, vamos pensar o seguinte, o paciente vai ali com a gente uma horinha, vai voltar 3, 5, 7 dias depois. E minha técnica, ela só vale para aquele momento? Então, quando eu desenvolvi a técnica, eu também comecei a estudar os números que multiplicavam a energia. E a partir disso, eu cheguei a Tesla. Ele era o grande multiplicador de energia. E ele já fez um estudo que deixou pronto para a gente aplicar e desenvolver a nossa cadência. Tesla, ele queria saber qual número multiplicava a energia. Então ele colocou dentro de um círculo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Né? O 10 não existe. E aí ele começou a somar. 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1 é igual a 2. Vou lá para o 2. 2 mais 2 é igual a 4. Vou lá para o 4. 4 mais 4 é igual a 8. Vou lá para o 8. 8 mais 8 é igual a 16, que é igual a 7. Vou lá para o 7. Porque não existe, ele soma 1 mais 6. 7 mais 7 é igual a 14. 14 não existe, é 5. Vou lá para o 5. Aí 5 mais 5 é igual a 10. 10 não existe, é igual a 1. Volto lá para o 1. Então ele percebeu que esses números, qualquer repetições desses números, eles perdiam muita energia. Porque são números que têm deslocamento dentro do movimento. Então, ele não poderia fazer ciclos de 1, de 2, de 3, de 4, de 1, de 2, de 4, de 5, de 8 e de 7. Aí ele falou, nossa, mas o 3 não aparece, vou somar o 3. 3 mais 3 é igual a 6, vou lá para o 6. Ele falou, já não é. Aí 6 mais 6 é igual a 12, que é igual a 3, volto lá para o 3. Ficava nessa sequência de energia, de movimentação, e também perdi energia. E ele falou, pronto, a chave é esse, é o 9. Então, ele descobriu que se ele fizesse estímulos mecânicos, né, porque era um estímulo mecânico dentro do motor ali também, em determinadas repetições, a 9 ele conseguia multiplicar a energia. Então, por que a gente usa essa matemática, usa essa cadência? Porque é como se a gente aplicasse a técnica no paciente e essa técnica continuasse ali, aquela energia perpetuasse ali no paciente. Tá? E não acha que isso é loucura não, tá? Porque esse cara é o cara que tem mais ciência, para mim, é o cara mais inteligente que já teve aqui na Terra, né? Depois de. Não estou falando que ele é inteligente da Terra, ele não é Jesus, tá? Jesus é mestre. E esse cara aqui então, definiu essa energia, ele falou o número 9, ele somava 9 mais 9 igual a 18, 18 mais 18, que é igual a 9 de novo, 18 mais 8 é igual a 9, 18 mais 18 é igual a 36, 3 mais 6 é igual a 9. Então, ele chegou a esse número de repetições que seriam múltiplos de 9. E nós vamos seguir a sequência dele. Nós vamos utilizar cadências de 9, 18 e 36. Viu que 27 a gente não usa? Porque a gente utiliza os múltiplos da somatória na matemática. Eu não uso da multiplicação, eu uso da somatória. Tá? Então, a gente usa cadências de 9, 18 ou 36 repetições. Quando que eu vou usar isso aqui? Conforme o tecido do paciente. Ele suporta 36 de estiramento? Não, então tem que fazer 9. Ah, ele suporta 9, faz 18. Ah, ele suporta 18, faz 36, não tem 17. Não tem o chorinho ali no meio. Tá?
E depois a gente tem a periodicidade. O que é a periodicidade? De quantos em quantos dias que a gente faz a técnica. Né? Então, a periodicidade é em consequência da minha frequência. Por que consequência da minha frequência? Se eu usar uma frequência de 0,1 Hz, só para a gente recapitular, 6 segundos de estiramento, eu posso ter 24 horas de descanso e alinhamento da minha estrutura colagênica. Se eu uso uma frequência de 0,5 Hz, eu tenho 2 segundos de estiramento, eu tenho a periodicidade de 48 a 72 horas. E se eu uso 1 Hz, que é 1 por segundo, eu tenho uma periodicidade mínima de 72 a 5 dias. Tá? Então eu posso esperar de 3 a 5 dias para mim fazer a técnica. Com a frequência de 0,1. Então a periodicidade ela é em função da frequência que eu aplico. Por exemplo, se eu estou num pós-operatório, então vamos ligar tudo agora numa sequência de terapêutica, né? Se eu estou num pós-operatório, paciente com 3 dias, qual a intensidade de força? 25%. Qual a frequência? Ah, vou usar frequências inibitórias, 0,1. Quanto em quantos dias eu vou fazer? Todo dia. Porque você tem que atuar até chegar a 12º dias ali, tem que estar tudo recebendo estiramento já 75%. Então, você tem que usar frequências inibitórias. Então, você precisa, por exemplo, crescer o cabelo. Você precisa alterar o fenótipo de macrófagos. Se você precisa alterar o fenótipo de macrófagos, você quer que ele mude de M1 para M2 para produzir fator de crescimento celular, você precisa fazer um estiramento de 2 segundos no seu paciente em uma frequência de 3 em 3 dias. Entende? Então, tudo isso está relacionado, você vai juntando para montar a sua terapêutica. Então, esses conceitos, eles são para que você junte cada conceito e monte a sua terapêutica de forma técnica, não de forma aleatória na massagem. Então, cada frequência tem um contexto para se usar. Falei demais, né, professor?